Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E nós vamos olhar para um texto que Jesus traz lições de sabedoria, 2 lições. Uma lição na dimensão humana e uma lição que eu entendo ser na dimensão espiritual, mas profundas e, por que não sermos sinceros, dizer que difíceis, principalmente a espiritual, de nós vivermos. Vamos lá, o texto é Lucas, capítulo 14, de 7 a 14, nós estamos dando sequência à nossa leitura e meditação no Evangelho de Lucas. E diz o texto no versículo 7, portanto, Lucas 14, 7, diz o seguinte: disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, e a ele te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e seja isso a ti recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Amém? Aqui está a palavra de Deus adiante de nós, um texto para a nossa meditação, e como nós comentamos no começo desta programação, são 2 conselhos de sabedoria. Veja que Jesus está num lugar que o convidaram para participar de um evento, de uma festa, de um banquete. E Jesus, vendo o que estava acontecendo ali, não se calou. Eu acho bem interessante isso. Ele estava vendo, o texto diz claramente, de que ele percebeu que alguns que chegavam logo buscavam os primeiros lugares, os lugares melhores, os lugares de honra para si. E Jesus podia ver aquilo e, como alguns de nós faria no seu coração, criticasse, mas ficasse calado, afinal não tinha nada a ver com aquelas pessoas. No entanto, Jesus tomou a oportunidade para dar um conselho de sabedoria humana, e é um conselho para todos nós, muito válidos. E ele deu através de uma história, de uma ilustração para aquelas pessoas, fazendo a ilustração de uma outra festa, dizendo, pode ser que o convidado venha, se sente num lugar na frente e tenha que pagar, né, a desonra de ser pedido para ir para trás. No entanto, se a pessoa se sentar num lugar de humildade, se sentar atrás, se sentar, né, num lugar que talvez até seja ou não seja merecido, mas enfim, um lugar de humildade, então o dono da festa pode vê-lo ali e dizer, não, meu amigo, este não é o seu lugar, vamos sentar comigo lá mais adiante. E a pessoa vai ser honrada diante de todos aqueles que estão na festa. Então, um conselho de sabedoria que cabe muito bem para cada um de nós exercitarmos. Ele termina com uma verdade espiritual, uma colocação prática da parte de Deus, no versículo 11, que ele diz, porquanto, ou seja, ele contou a parábola, ele contou a história e ele agora sintetiza, ele chega a uma conclusão, como quem diz, com isso eu quero dizer, é o versículo 11, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então esta é a moral da história, é aquilo que Jesus queria deixar e deixa para nós, que este exercício de sabedoria seja um exercício de que nós aprendamos a nos humilhar a nós mesmos. Eu acho interessante nisso é que nós não vamos cair numa questão de ser humildes ou sermos na aparência,
Mas Jesus fala, aquele que a si mesmo se exaltar e aquele que a si mesmo se humilhar. Então é quando nós propositadamente tomamos um lado ou outro e somos chamados a nos exercitar em humildade. E o próximo exemplo, na verdade, eu demorei até a entender que dimensão Jesus estava falando. Um texto que me constrange, porque eu nem entendo como, na prática da minha vida, chegar a obedecê-lo da maneira que Jesus propõe aqui. No entanto, eu entendo a moral do texto e peço de já ao Espírito Santo que me ajude a viver, aleluia, esta realidade na nossa vida. Caminha com a humilhação, com a humildade pessoal e caminha com uma sabedoria espiritual divina. O próximo é o seguinte, é que Jesus, nesse jantar que ele foi convidado, ele agora vira para o dono da festa, para aquele que está oferecendo o jantar. Na cara dura, Jesus vira para ele e começa a falar com ele, olha, você quando der um jantar da próxima vez, deveria fazer diferente, não devia chamar seus amigos, seus familiares, os vizinhos ricos. Assim mesmo Jesus disse. Ele também estava trazendo uma lição que pertence àqueles que são do seu reino, um reino espiritual, um reino de justiça, um reino diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver e entender no mundo. Então ele diz, não chame essas pessoas para não suceder que eles te tornem a convidar. Veja, eu estava me analisando quando eu estava lendo este texto, eu digo, não, mas eu não convido ninguém querendo que as pessoas me chamem de volta, ou esperando ser paga de volta. Eu voltei para o texto e disse, mas não foi isso que Jesus disse. Ele não disse que você não faça, não querendo, só isso, não. Ele disse, pelo contrário, para que não suceda que te convidem. Ou seja, você não quer nem correr o risco. Não é que você fez com a intenção. Esqueça isso, fazer com a intenção é taxativo, errado. Nós não devemos dar, nós não devemos oferecer com a intenção de receber, né? Devemos fazer o bem, devemos amar, devemos servir sem interesse próprio, sem interesse de receber de volta. Isso quase óbvio é no contexto do Evangelho. Mas Jesus aqui foi mais profundo, o que faz este texto, para mim, mais complicado ainda de ser vivenciado. Ele diz, olha, não faça para isso, para não correr o risco de que eles acabem dando um jeito te convidando e fazendo bem para você, de maneira que você seja de alguma maneira recompensado aqui. Ele diz, se você fizer isso, você é um bem-aventurado. Por quê? Porque eles não têm como te recompensar. Porque ele disse, eu passei uma parte que diz, convide os aleijados, os pobres, os mancos, os cegos, ou seja, gente que não tem, simplesmente, mesmo querendo te recompensar, não podem. E ele diz, chama essa gente, porque como eles não têm como te recompensar, você vai ser recompensado. Aleluia, na ressurreição dos justos. Primeiro que alguém que tem essa capacidade de coração, com certeza, irmão, está no caminho estreito. Quase certeza, com certeza, há alguns piedosos que não estão no caminho de Deus, que entram pela fé em Cristo Jesus. No entanto, em sua maioria, alguns de nós, igreja, que consegue viver este nível de evangelho, graças a Deus por isso. Que bênção! Eu me pergunto se eu tenho essa capacitação, visão, lembrança de servir, de amar, de dar, de viver nesta dimensão que Jesus está propondo aqui. De chamar pessoas que a sociedade se esquece deles, que parecem não pertencer ao nosso convívio. Aleluia! E são gente. E tem mais. Vamos ser bem sinceros? Muitas vezes estão na nossa igreja, mas nós não temos o coração de compartilharmos livremente para dar sem, de maneira nem ser possível, receber de volta alguma coisa. Amém? Mas estes que podem, que alcançam, que fazem, disse o Senhor Jesus, vão ser recompensados na ressurreição, ou seja, vão estar no céu um dia e lá, aleluia, receberão do Senhor o galardão.
E a palavra não é só esta vez que Deus, na pessoa de Jesus e em outros textos, nos leva a esta mesma realidade. Não fazer as coisas esperando um retorno aqui, mas esperando, não é? Um retorno que não é um retorno plausível, financeiro, de fama, não. Mas uma recompensa eterna, uma alegria da parte de Deus, aleluia. Que as nossas mãos, o nosso físico, a nossa alma humanamente não gozará. E isso é difícil, porque nós procuramos os prazeres do dia a dia. Esta é uma sociedade, este é um tempo, sociologicamente falando, filosoficamente falando, no pós-modernismo, que a busca dos prazeres é uma realidade total, geral. Mas o Senhor Jesus aqui nos desafia de uma maneira profunda. Aleluia! Só posso, depois de ouvir esta palavra, pedir ao Espírito Santo que a possa fazer mais clara na minha vida, a possa fazer mais patente, nos momentos certos aonde eu estiver, nas festinhas dos meus filhos, no dia a dia na igreja, esta palavra seja pelo Espírito lembrada ao meu coração, para que o Senhor me dê a graça de poder cumpri-la para a honra e glória do seu nome. Porque me alegra em obedecer ao Senhor, mas confesso que nem sei muitas vezes que dimensão, porque cega estou e não enxergo, mas que o Espírito possa me fazer enxergar. E se você tem este desejo também, possamos aprender hoje da sabedoria de Jesus. Sabedoria na dimensão humana, sabedoria na dimensão espiritual. Amém.